Boa noite, galera. Bora lá. Everton Bezerra aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um assunto bem legal. Aliás, bem sério, bem importante, mas não deixa de ser legal, né? É bom de aprender. Esse é o BZCast e você não pode sair dessa cadeira. Assiste até o final porque vai ser muito bom. A gente está com um convidado aqui super especial, mas antes de falar quem é o nosso convidado, a gente vai falar quem são as pessoas, né, as empresas que fazem o BeEasyCast chegar até você, né, nessa tela agora. O BeEasyCast é responsável, né, hoje por muitos conteúdos que vocês adoram, mas esses conteúdos não chegariam da maneira que chegam até vocês sem a ajuda da Zimni Media Corporation, que é a empresa que a gente precisa, todos nós que somos empresários, precisamos ter liderando o marketing das nossas empresas. Todos nós precisamos ter a Zimni Media Corporation liderando a estratégia de marketing correta para fazer a sua empresa alavancar. Seja captação de vídeo, seja. Os caras têm revista. Revista. Vocês já viram a revista Zimni Magazine? Você devia ver. Aliás, eu já fui capa. Eu sou suspeito a falar. Fiquei top naquela. Tinha estilista, tinha. O cara me levou para um dia de princeso. Sabe? Não, cara, eu me senti muito da hora. Se você quer saber mais sobre a Zimni Media Corporation, como alavancar a sua empresa? Essa é a grande questão hoje em dia, né? Primeiro, marketing. O Bruno vive na minha cabeça, né? O Bruno Zimni. Ele vive falando para mim, Everton, o marketing é o pilar principal da sua empresa. Você tem que fazer marketing, tem que fazer marketing. E eu tô aqui replicando esse conselho para você. Você não faz marketing ainda? Tá atrasado. Certo? E se for fazer, pelo amor de Deus, não vai fazer com o pessoal lá do Brasil, se você está aqui nos Estados Unidos, galera. Os caras são bons, eu sei que são, tem muita gente boa lá, eu vim de lá também, pô, mas ó, ele não tá aqui. Ele não tem o conhecimento que precisa ter sobre o dia a dia nos Estados Unidos. A sua empresa está nos Estados Unidos, o seu cliente é o cliente que está nos Estados Unidos. Tem que ser uma empresa baseada nos Estados Unidos para entender quais são os costumes, qual é a cultura e saber qual é o teu público, certo? Primeiro você tem que entender o teu público, certo? Continuando com os patrocinadores, você já fez evento? Você já deve ter feito evento, né? Se você fez, você sabe que o ponto principal do evento é aquele ponto que todo mundo sai falando mal se não dá certo. Comida. O cara vem, ele fala assim, Ih, o evento tava top, mas a comida... E tem gente para falar mal no final. Sempre tem. Só que se você contratar o Come Cattle Catering, ninguém vai falar mal. Eu garanto para você, sabe por quê? Porque os caras são muito bons, a comida é boa, o atendimento dos caras é bom, eles são organizados e se preocupam muito com a qualidade dos alimentos que eles fornecem lá, tá? É tudo fresquinho, não tem nada feito de 3 dias, né? Tipo, requentado na hora. O cara faz tudo na hora. A equipe dele é muito grande. Eles têm estrutura para fazer qualquer tipo de evento: casamento, festas de aniversário, eventos de networking, né? E estão aliados com outra parceira fantástica, que é também do BZ Group, que é a Gisele Decorations. Então, afinal de contas, uma festa sem comida boa e sem uma decoração top não funciona, não é verdade? E eu vou dizer, além de decoração, a Gisele vai muito além, tá? Se eu tivesse tido a Gisele no meu casamento, Moisés, ó, falei o nome aqui do convidado. Se eu tivesse a Gisele no meu casamento, eu não tinha sido o cerimonialista, o cara que cuida. Ó, eu cuidei do cerimonial, eu cuidei até do meu uísque que eu queria tomar no casamento, eu que tive que comprar. Eu tive que servir ele pra mim também no dia, porque a moça que eu contratei pra servir, ela esquecia. Então eu ia lá buscar. Entendeu? Eu tive que cuidar de detalhes que eu não precisaria se eu tivesse uma pessoa à frente disso. E a Gisele Decorations and Events, ela vai muito além da decoração. Ela cuida de toda a parte organizacional do seu evento para que você não tenha que se preocupar com nada. Entendeu? E ela garante que fique do jeitinho que você queria. Você vai ter uma reunião inicial e dali para frente é com ela e com o Clayton e eles vão fazer exatamente do jeito que você queria e superar suas expectativas. Quer saber mais? Chama o QR Code, vai estar na tela aí. O Busy Group tem eles lá também no Instagram. Então segue o Busy Group, segue aí a Gisele Decorations, o Comiqueto e a Zimni para você entender do que é que eu estou falando. Só os melhores aqui. Sem mais delongas, eu vou falar com o nosso convidado agora, né? Porque o assunto, como eu disse, é sério. É sério, mas é bom, né? Você tem filho? Você que está aí assistindo tem filho? Se você tem,
eu aconselho você a assistir até o final. Até o final. Beleza? Nós vamos falar agora com Moisés Bernardino. Como é que você tá, meu Eu irmão? tô Tudo bem? ótimo. Fala demais esse cara, né? Que isso? Jesus, o homem que É fala. seu podcast, você fala quando quiser. É, né? Mas eu não posso ficar igual o Rafinha Bastos, né? Ou o É, Faustão. é o Faustão, né, que O Faustão que falava demais, interrompia né? todo mundo, né? Perguntava e ele mesmo respondia. Aham. Tudo bom? Tudo bem. Primeiro Bem, te agradecer, obrigado pela imagina. oportunidade, pela abertura aí, convidar para estar aqui com você falando de um assunto que eu gosto demais, que é criação de filhos, parentalidade, principalmente nesse eixo que a gente vive, Brasil, É, Estados Unidos, esse desafio que é a criação dos filhos no processo de imigração. isso é muito bom. Cara, eu tenho muito a aprender, né? Eu tenho um filho no Brasil. Logo, logo, se Deus quiser, ele vai estar aqui. Mas mesmo ele estando longe, é um desafio, assim, porque eu sou um pai Uhum. presente mesmo com a distância, né? Então eu enfrento alguns desafios que realmente, Hum. de vez em quando, eu falo, cara, eu não tenho sabedoria para lidar com isso aqui que essa criança inventou agora, entendeu? Então, eu acho que todos nós, eu me colocando já nesse lugar aqui, todos nós precisamos ter algum conselheiro nessa área, sabe? E eu agradeço muito por você ter dado essa oportunidade pra gente, de ter você aqui, de falar para esse público aí a respeito desse tema, e aqui vai ser a primeira vez. Ninguém veio aqui ainda falar sobre isso. Acho que ninguém nunca nem pensou sobre isso, Maravilha. né? Feliz, feliz, honrado por estar Eu que aqui. estou feliz, mas vamos lá. Eu quero entender antes da gente ir nesse tema, né, que é o tema principal do nosso podcast hoje. Eu queria entender quem que é o Moisés, de onde veio, o que É, que o Moisés faz. Esse é o teu trabalho, essa é a tua profissão hoje, ou você tem alguma outra coisa? meu nome é Moisés Bernardino, como você diz, eu sou de Camboriú, Santa Catarina. É aquela Legal. terrinha boa, não de Balneário, o pessoal confunde, acha que é Balneário, eu sou de Camboriú, quando você passa a Camboriú. BR-101 pro outro lado. Ok. A época que eu tava lá era uma terrinha pequena, gostosa de se viver, hoje tá, cresceu demais, Aham. mas ainda é uma terra boa. Eu sou casado há 20 anos com a Bianca, né? O pai dela é de Santa Catarina, Aham. foi no Maranhão, conheceu a mãe, casou-se com ela, teve a Bianca em Fortaleza, depois voltaram para o Sul, então é um mix. Aham. A Bianca foi com 6 anos para Camboriú, sempre fomos amigos, e aí com o tempo fomos crescendo, através de um dia de uma descoberta de um tumor que ela teve no ombro. Eu me aproximei mais do que eu já era dela, ali um afeto cresceu e a gente acabou se apaixonando, e aí nos casamos. Hoje nós temos o Noah de 9 anos, a Zoe de 8 e a Ivy de 1 ano e 3 meses. E nós estamos aqui, completamos esse ano 10 anos morando aqui nos Estados Unidos. Viemos para cá por entender que esse país, justamente isso, pensando nos filhos, porque quando você tem os filhos e você tem a compreensão do que realmente é os filhos, a sua missão na criação dessa pessoa que Deus te entregou, você percebe que não é mais sobre você apenas, Uhum. né? Que não é mais sobre os dois. Nós estávamos 8 anos casados, já tínhamos vivido bastante. Chegou aquele momento que a gente sentiu a falta, Certo. sabe? Tá faltando algo aqui. E um dia eu conversei com ela e ela comprou a ideia, que era um sonho meu de adolescente, vir morar nos Estados Unidos. Então, assim que nós chegamos, com um mês, ela se viu grávida do Noah. E graças a Deus nasceu um meninão lindo, Que 3 crianças legal, cara. maravilhosas. A Ivy, nós tivemos em 2023 uma perda de 6 semanas. Uhum. Decidimos ficar então só no Noah e na Zoe. Uhum. E a poucas semanas da minha cirurgia de vasectomia, ela se veio grávida novamente da Ivy. Que Aí veio a legal. nossa bebezinha para fechar ali Aham. a Ciclo e a contagem, o contagem. ciclo. Aham. Seu E, time. e hoje eu sou o project manager de uma empresa de flooring lá na cidade de Lowell, se chama Nationwide Tile, Uhum. o Branco Perego é o proprietário. E também eu sou proprietário, sou licenciado por Massachusetts, juntamente com a Bianca. Somos provedores de daycare. Nós temos um daycare há 4 anos. Bianca é a provedora do daycare. Hoje ela é formada pela Mass Bay em Early Education e terminou agora os estudos para tirar sua licença de Director, porque o nosso plano é crescer, né? Sair do Aham. formato de daycare e partir para uma escola, um Ah, ambiente legal. seguro para Entendi. os pais. Entendi. Muito legal. É um belo plano, É isso né? aí. E outra coisa, você sabe do que tá falando, né? Você, Sim. você tem filhos e você cuida de filhos, dos filhos das Uhum. outras pessoas. Então, isso é realmente interessante. De onde surgiu a ideia de você falar de parentalidade na internet, que eu vejo que você fala bastante, você se posiciona bem em relação a esse assunto?
surgiu por conta da sua vivência, da sua experiência com os teus filhos? Sim, foi algo até interessante, porque a Bianca, ela fala muito bem, Uhum, ela tem um conhecimento muito vasto. E eu sempre, pequeno, cresci envolvido em igreja. Igreja é aquela coisa, ou você tem aí que falar, você não tem que falar na frente dos outros, fazer programa de rádio lá em Camboriú. E sempre gostei dessa comunicação. E quando os filhos nasceram aqui, eu percebi a Bianca mergulhar nesse universo da maternidade. Ela começou a ler, ela comprava cursos, ela terminava o dia, o daycare acabava, o Noah dormia, ela pegava e ia estudar. Às vezes eu ia dormir, ela estava lá no cantinho do quarto assistindo uhum. aula, anotando, e depois eu ia ver, era somente sobre criança, educação e filhos, envolvida no ministério infantil da igreja também. Então, eu comecei a perceber aquilo e eu comecei a comprar equipamento. Eu Aham. comprei microfone, comprei câmera, comprei tudo e eu criei logo para ela. Tanto que o nosso projeto, quando começou só como Bianca Bernardino. Uhum. Porque eu dizia, amor, você tem algo aí que você precisa transbordar para as pessoas. Tem algo aí que você precisa trazer, derramar para muitas mães que estão, quem sabe, num limbo com suas crianças e você tá aí carregada de conhecimento para, quem sabe, ajudar alguém. Hoje nós temos a internet que você fala aqui dos Estados Unidos, lá no Brasil, em qualquer parte do mundo as pessoas assistem. Uhum. E aí foi, comecei a criar com ela, um pouco tímida, eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu vou sentar contigo, vou caminhar contigo, até a hora que eu sentir que você deslanchou, eu largo a sua mão, eu fico só na parte da produção, fico só Aham. por trás das câmeras. E a coisa desenvolveu de um jeito que as pessoas começaram a gostar do projeto. Nós temos o nosso canal no YouTube, onde a gente fala sobre parentalidade. E aí a coisa foi crescendo de um jeito que não teve como eu sair, né? Então hoje, devido a bebê agora, ela está um pouco mais afastada, eu estou tomando um pouco mais à frente do projeto, mas a gente está para retornar a qualquer momento aí com os vídeos, os dois, porque é Uhum. incrível, né? É, E tudo na nossa vida nasce de uma dor nossa. sim. O daycare nasceu de uma dor nossa, porque quando nasceu o Noah, eu disse para Bianca, eu vou trabalhar alguns outros part-times para que você possa ficar em casa com o Noah, Uhum. porque é, é, é uma dor muito grande. Eu sei que tem pessoas que fazem isso e eu não escondendo, porque cada um sabe a dor do seu sapato, onde aperta. Mas você deixar um bebê de meses É. numa pessoa que você não conhece, porque você não conhece, Uhum. uma licença, ou às vezes até sem licença, não diz nada sobre o caráter da pessoa. Você pode estar deixando o seu bebê num local perigoso. É. Então, a Bianca ficou em casa, até que um dia uma amiga que morava no mesmo prédio pediu: Você pode cuidar da minha filha só para eu ir resolver um negócio? Bianca cuidou. No outro dia, você pode cuidar de novo? Aí, Bianca, se eu te pagar a semana, tu fica com ela? Aí foi ficando. A coisa foi indo, daqui a pouco uma falou para a outra, um boca a Já era. boca, e foi caminhando. Aí a Bianca começou a correr atrás das licenças, tirou as licenças, tirou tudo. Nós nos mudamos do prédio para uma casa, onde a gente está hoje há 4 anos, Uhum. e aí nasceu o Little Lights. E ali, através dessa dor. Então, hoje as crianças lá em casa, eles, no nosso daycare, são como nossos filhos, sabe? São tratados como os nossos filhos. Eles comem o que os meus filhos comem, o Aham. que os meus filhos levam para a escola. Então, não, as crianças se sentem em um ambiente de casa. Porque Uhum. já é difícil. É. Você, 7h30 da manhã, a criança chega lá em casa, sai 5h30 da tarde. É. Então, eu chego lá, tem criança que às vezes olha para mim, papai. Eu digo, não, meu amor, é titio. Não é Aham. papai, é titio. Eu chamo a Bianca de mamãe. Tadinho. Então, de uma dor nossa, É. para que nós não tivéssemos que deixar, foi nascendo o projeto. E aí, com isso também, com a vivência de tudo que a gente estava passando, também nasceu essa necessidade e esse desejo de falar aos pais, Uhum. de trazer tudo aquilo que a gente estava vivendo. Porque muitas vezes eu falo ali coisas, principalmente no Instagram, que é a plataforma que eu uso É. mais. E muitos pais mandam um inbox, nossa, que incrível isso que você falou. E aí eu vou ver o que eu falei. Eu falei o óbvio, irmão, não falei nada de extraordinário. E aí eu percebo a necessidade, como os pais estão exaustos, É. né? Porque nós estamos vivendo uma geração aonde nunca tiveram tanto conhecimento como
Nossos pais não tiveram o conhecimento que nós temos hoje. Cursos, YouTube, Uhum. livros, psicólogos falando sobre parentalidade de graça na internet, Sim. mas é uma geração que vive exausta. Os pais estão exaustos, exaustos pela culpa, exaustos por muitas vezes não conseguirem alcançar aquele nível de parentalidade que muitas vezes é imposto na Uhum, internet. uhum. Então, a gente tem desenvolvido essa ferramenta. O tema que a gente sempre usa ali é o parentalidade sem culpa, onde a gente sempre fala aos pais, tenta aliviar um pouquinho a carga, Sim, né? sim, muito bom. E quando a gente fala de um assunto, né, como esse, como a gente fala de uma coisa que surge de uma dor, né, Uhum. normalmente quando incomoda a gente vai muito a fundo para resolver Sim. o problema, né, e quando a gente resolve, a gente sai desse momento com muito conhecimento, entendeu? É daí que vem tudo isso que você expressa Uhum. aqui muito bem, a sua esposa também, né, no Instagram, nos vídeos que a gente vê. E essa confiança que as pessoas têm, né, no, no, Uhum. no que vocês vêm fazendo, é totalmente justificável por conta disso. Porque você É. sabe, você sentiu na pele, entendeu? É, Quanto ao óbvio, infelizmente, hoje em dia, o óbvio precisa ser dito. precisa ser dito. Em todas as áreas, tá? Tem tanta coisa, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de dar de exemplo quando eu vou falar de ética, Uhum. né? Olha, não roubar. Não roubar é sua obrigação. Não Uhum. matar é hora a hora, né? Mas as pessoas se gabam. Nunca roubei, nunca matei, eu sou honesto, eu sou idôneo. Você quer um troféu? Isso é É. obrigação, brother. Premia-se alguém quando encontra uma carteirinha e E devolve? devolve? Não, porque é obrigação, Era para ser. era para ser assim. Mas a gente ainda assim tem que dizer: "Olha, seja honesto, porque tem uma câmera. Uhum. Sorria, você está sendo filmado". Infelizmente, o É. óbvio tem que ser dito, né. E parabéns, porque você tem Obrigado. dito, muito além do óbvio, você tem dito coisas muito além do Uhum. óbvio, porque eu pego muitos ensinamentos ali, e o óbvio para quem ainda tá no nível, né, Uhum. de se espantar com ele, entendeu? Uhum. E mesmo assim, você precisa dizer, É né? uma das coisas, Everton, que eu aprendi na criação dos filhos é que nós ainda estamos ainda nas fases iniciais, né? Tô com um filho de 9 anos para entrar aí em breve na pré-adolescência. Mas uma das coisas que eu aprendi na criação dos meus filhos é não cravar certezas. Porque hoje nós temos uma internet cheia de pessoas com certezas sobre coisas que elas não têm a mínima noção. Exatamente. Hoje nós temos mentores vendendo mentorias de coisas que eles nunca viveram. Uhum. Seja no business como na parentalidade, mentoria sobre criação de filhos de pessoas que não têm filhos. Eu tenho Isso é um. tão perigoso, né, É cara? perigoso, porque o método existe. Eu tenho um método que eu vendo, que é o parentalidade sem culpa. Eu sempre falo aos pais: não venha confiando que esse método vai resolver a tua dor. É. Porque o que que É um acontece? método, não uma fórmula. Criança, filhos, seres humanos não são uma fórmula exata. Eu tenho 3, os 3 de temperamentos diferentes, de linguagens de amor diferente. Eu tenho a modo que eu de agir meu com o Noah, tem que ser diferente com a Zoe, e eu já estou percebendo na Eve de 1 ano e 3 meses, que eu já tenho que agir de uma outra maneira. E aí nós, os pais, o que está causando a culpa nos pais? É que eles veem a internet, primeiro a família margarina da internet, É, é. né? Aí vem aí os perrengues, muitas vezes eu falo nos atendimentos, eu digo, esse perrengue que você passa na sua casa, eu passo na minha também. Ah, não é porque eu Lógico. vejo vocês uma família tão linda. Eu disse, não, é linda, sim, minha família é bonita, mais bonita ainda nas fotos, mas a realidade nossa no backstage é a mesma sua. A Aham. diferença está em como nós agimos com isso. É. Buscamos o conhecimento, buscamos aprender e entendemos que o quê? A criança, quando você avança, que você consegue dominar e entender, ela tem uma coisa que se chama pico de crescimento. Ela avança para uma nova fase. A Uhum. criança de uma semana atrás, de repente você olha, não parece meu filho de semana passada. O que que Uhum. aconteceu contigo? Um pico de crescimento, Uhum. novas percepções da vida, novas coisas, novos entendimentos, Uhum. Sim, sabe? sim. Eu falei um rios, ah, num Rios eu falei que os filhos não são extensão dos pais, eles não nos pertencem, né? Eles não são extensão das nossas dores. E aí eu estava revendo o Rios dentro do carro e o Noah estava do meu lado. E aí quando ele ouviu assim que os filhos não pertencem aos pais, eles não são dos pais. Aí eu olhei para o lado, ele chorando.
com o olhinho cheio d'água, assim, chorando. Aí eu disse: "O que que você tá chorando, filho?" Ele: "Como assim que eu não sou seu, papai? Tadinho. Como assim eu não sou seu?" Aí, você entendeu? A Aham. percepção dele, aí que É, você entra com o conhecimento, com o ensinamento, com a intencionalidade. Aí eu expliquei: "Filho, o papai está preparando você para você crescer, você vai voar, um dia você é. vai achar a sua família, quiçá que você ache uma mulher preciosa como o papai achou a mamãe, Uhum. que você tem uma família linda com filhos lindos como o papai tem vocês." Sim. Aí ele: "Não, mas eu já falei com a Zoe", eles os combinados dele. Os combinados. "Nós vamos comprar uma casa bem grande, você e a mamãe vão e nós vamos montar um daycare para você cuidar dos nossos filhos." Que Olha cada aí, um disse: cara. "Ó, eu tenho 3, a Zoe quer 3 também, aí nós vamos falar com ela para ter 3 também." Rapaz, então A Ivy tá sabendo de nada. essas são as percepções da criança, entendeu? A princípio ela Aham, quer, aí ela vai vendo o mundo, ela vai aham. conhecendo, aí você vai passando para o final da fila, porque ele vai Uhum. conhecendo o amigo, vai conhecendo a namoradinha, vai conhecendo a É, vida, vai tendo o herói favorito, o jogador favorito, e você vai indo para trás da fila. é, Só que nesse processo é você quem precisa estabelecer os fundamentos, entendeu? exato, exato. É, eu sou bem sensível com esse assunto filho e eu tenho que tomar muito cuidado nesse podcast para não virar um chorão aqui, Eu choro porque por uma bolacha quebrada quando falo de filho. é, Demais, é. amo. E depois que eu voltei do Legendários, eu voltei mais à flor da pele com isso ainda, né? O meu relacionamento com o meu filho, e eu vou até ser um pouco vulnerável aqui agora, é muito bom. Porém, nós estamos longe, Uhum, entendeu? Eu sou muito próximo do meu filho, uhum, mas eu não sou próximo fisicamente. Então tem coisas que de repente ele tá fazendo lá que eu não concordo, eu não deixaria ele fazer, eu não, entendeu? Não uhum, autorizaria ele fazer aqui. E eu tenho que lidar com isso, porque eu não tô lá. uhum, Quem tá lá é a mãe dele, e ela deixa, entendeu? uhum, E se eu entrar num conflito, eu tô longe, eu já estou longe, eu ainda vou. É sempre complicado. uhum, Quando eu tenho que dar uma bronca, quando eu tenho que puxar a orelha, sabe? uhum, A nota não tá boa na escola. Aí vem pra mim a bomba, entendeu? uhum. Resolve. Cara, mas como é que eu resolvo E quando você se conversa, eu tô você consegue longe? resolver algumas coisas com ele? Consigo, consigo. Ele me ouve, né? A maioria das coisas eu consigo. Uma coisa que eu não tenho conseguido é as notas, né? Samuel, poxa, tá ao vivo aqui falando das suas notas, mas quem mandou também? Tá difícil resolver as Uhum, notas, entendeu? Mas se ele não vai tomar banho, a mãe dele fala, vou ligar pro teu pai. Aí ele, na hora, vai. Entendeu? Então, mesmo longe, eu não perdi a essa. percepção de autoridade Ele tá não viva. perdeu a percepção de autoridade. Já aconteceu dela me ligar mesmo. E aí colocou a câmera na frente dele. Na hora ele falou, pai, eu já tava indo tomar banho. Eu não sei por que que ela te ligou. Entendeu? Então, tipo, mas o que eu queria dizer é o seguinte: depois que eu voltei do Legendários, eu percebi uma coisa que é aí onde eu vou ser vulnerável agora, mas justamente para que outras pessoas comecem a perceber isso dentro das vidas delas, né? Uhum, Meu filho às vezes me ligava e eu me incomodava com a ligação. Dentro de mim aqui eu me incomodava por quê? Porque eu estava numa reunião, eu uhum, estava trabalhando, né? Normalmente é assim, tô trabalhando. E passava pela minha cabeça, nossa, mas que moleque inconveniente. Não sabe que eu tô trabalhando horas? Entende? E aí, por um tempo isso aconteceu, né? E aí eu fui para o Legendários. E lá eu hum. tive uma experiência que me trouxe, cara, tanta culpa, mas tanta culpa por ter pensado isso em algumas vezes, por ter tido essa, sabe? E aí hoje, se meu filho falar, ligar para mim, né, eu vou atender. Se a minha esposa me ligar, eu vou atender. Se eu não ver, ok, mas se eu ver, eu Uhum. vou atender. Fala, licença, Moisés, nós estamos gravando aqui, mas peraí. Fala, filho, rapidinho, o papai tá gravando. E por que isso? Porque eu me dei conta que quem importa é ele. Que realmente o que eu vim construir aqui é por ele, Sim. entende? Antes, sempre foi por ele, mas antes eu estava usando além do necessário essa razão. Por O exemplo, propósito, na verdade, era uma desculpa. era uma desculpa. Então, toda vez que eu dizia, não, eu estou fazendo isso pelo meu filho, eu estou fazendo isso, Você sabe? estava em modo provedor Modo apenas. provedor apenas. Entendeu? Trazendo essa responsabilidade que é a minha obrigação, Uhum. como se fosse, nossa, entendeu? E isso aqui justifica qualquer coisa.
o que eu tiver que fazer daqui para frente, para que eu possa prover para ele, justifica eu estar ausente ou eu não, né, eu não ser capaz de ter uma conversa ou qualquer outra coisa do tipo. E aí se eu puder deixar um recado para você que está assistindo, né, e aí me corrija se eu estiver errado, Moisés. O seu filho não é só uma desculpa para você fazer o que você faz. Ele é o motivo para você fazer o que você faz. É. Ele é o motivo. Então, se ele é o motivo e ele é o que importa, por que você não tá com ele quando ele precisa que você esteja com ele? O resto é secundário. O resto é tudo secundário. E há um perigo muito grande nessa questão de quando os filhos nos procuram. Enquanto o filho está nos procurando, significa que a nossa opinião ainda importa para eles. É, passa rápido. Aí o filho vem, te procura, te pergunta algo, você manda a pergunta para sua mãe, ou depois eu vejo, ou você sequer tira o olhar da tela para olhar no olhinho dele e ouvir o que ele está falando. Vai chegar um momento que ele vai entender o quê? Primeiro, que ele não é acolhido e ele não é validado por você. Exato. Os sentimentos dele não importam. Ele é apenas um órgão naquele organismo família que obedece ordens suas. Somente isso. É, Que a partir do momento que ele tiver autonomia, o que ele vai fazer é sair de perto de você. isso. Ele vai buscar Vai essa buscar, porque ele validação em outro transfere, a lugar. criança transfere essa busca de referência. E é aí que entra o perigo, porque hoje a internet está cheia de gente. Eu sempre falo uma frase: em toda área que você negligencia seus filhos, Satanás tem alguém cheio de intencionalidade prontinho para substituir o teu lugar. É. E isso é realidade. Ah, você não tem tempo. O Felipe Neto tem tempo de sobra. Demais. Você não tem tempo. As ideologias estão aí, ó, com tempo de sobra. Sempre tem um professor, sempre tem um. Não são todos, né? Não são Não são todos. todos. Não corte isso daqui e use. Tira de Aí, contexto, né? É. não são todos, mas é uma ala que está bem invadida pelas Sim, ideologias, sim. pelas coisas. Então você precisa preparar essa base. É. Principalmente nessa primeira infância, precisa preparar. Você estava ausente, mas a sua presença, você se fazia presente, É. como você falou. Porque isso que você relatou aqui, a gente já conversou antes. Sim. E você me disse isso, e quando eu achei muito interessante que mesmo você estando ausente dele esse tempo todo, quando você fala, ele entende que, ó, o pai tá falando. Exato. O pai tá falando. Eu preciso seguir porque o meu pai tá falando. É. Então ele tem a noção e a identidade dele de filho formada. Ele sabe quem ele é dentro desse organismo, mesmo estando separados, mas chamado família. Uhum. Que ele tem a mãe dele e tem o pai. Exatamente. E o quanto antes você conseguir, se tiver qualquer coisa que você possa fazer para acelerar esse processo, para que novamente com ele, assim o faça, Se irmão, Deus porque quiser, já já ele vai estar. é algo que eu falo pelos meus. Noah, tem dia que eu olho para ele assim, eu digo, cara, eu sinto tanta saudade de você. Aí ele disse, mas eu tô aqui todo dia, papai, como saudade de mim? Ele disse, não, você não, um dia você vai Não tá entender. entendendo, cara. Um dia você vai entender. Eu sinto, sabe, a vontade. Ele tá grande, ele tá pesado, Aham. 9 anos. E eu abraço ele assim, ó, e eu assim, cheiro. Dá vontade de morder, Dá uma vontade né? assim, de você, assim, ó, só se você pudesse É. guardar os filhos, protegê-los do mundo, sabe? O De tudo que a Samuel, gente vê. eu falo pra ele, cara, se prepara, brother. Eu vou te morder tanto. Ele, não vai não. Ah, eu vou te morder, cara. Não tem jeito, É pode. muito bom, mano. Muito bom Porque isso. é bom. Eu tive, né, graças a Deus, Deus me abençoou. Eu sei que tem muita gente que não, né, não pode ter isso, Uhum, mas sinto muito grato porque eu consegui, eu posso ir lá ver ele, né? uhum, Não com a frequência que eu gostaria, né? Mas eu posso, entendeu? E eu fui lá no final de 2024, começo de 2025, e eu tive, sabe, depois de 7 anos longe, uhum. né, a gente ficou 30 dias junto, viajou pelo Que Brasil, legal. foi pra praia no Ano Novo, aí depois foi pra Fortaleza, sabe, viajou de Uhum, avião pela primeira vez, assim, a gente curtiu muito, uhum. sabe? E, e assim, foi maravilhoso reencontrar e perceber que eu Você não ainda tá perdi, lá. eu ainda tô lá. Eu ainda tô lá. Cara, isso é O meu forte. maior medo era não estar lá, naquele coraçãozinho mais. Eu sou só um cara que ele tá indo ver, um desconhecido, Uhum. entende? Não, eu sou ainda o pai dele, eu sou o herói dele ainda, entendeu? Ele ainda se espelha em mim. Qualquer bobagem que eu faça ou diga, ele replica.
entende? É uma criança super engraçada, super carinhoso, entendeu? Então, Uhum. o meu Samuel tá lá. Eu me lembro, e aí é complicado porque eu me lembro quando eu sou palmeirense, né? E ele, Nem todo mundo é nem perfeito. todo mundo é perfeito, né? Mas eu sou. Eu não E entendo nada de você futebol, não já vi entende avisando nada, você, nada, você nada, torce, nada. você nem torce pra ninguém Não, se bobear. não. Mas eu sou, e o meu filho é por minha causa. Eu sei que ele tem vontade de torcer pra outro time. Eu Uhum. sei. E eu sei que ele torce pro Palmeiras por mim, sabe? Tô falando, ele vai ver isso aqui. Não tem problema, sabe, se ele um dia mudar de time, mas eu tive até aqui todas as experiências que eu podia ter Uhum. nesse contexto. Por exemplo, quando ele era pequenininho, e aí vem aquele período da mudança, né, que você falou, que Uhum. é aquele Os picos de os picos de crescimento. crescimento. Eu percebi nesse dia. Ele falava, eu falava, vai Palmeiras! Aí ele falava, vai Pamesas! Aí um dia eu falei, vai Palmeiras! Ele falou, vai Palmeiras! Eu falei, não, é Palmesas! Ele, não, pai. Eu falei, não é pai, é papai. É, isso é, a gente Ah, vive uma vida, cresceu. a vida nos ensina uma coisa, né? O cotidiano, o dia a dia. Se você perceber, nós estamos sempre filmando, tirando foto dos primeiros momentos. Uhum. A primeira vez que o filho engatinha, aí quem tem que segurar a emoção agora sou eu. É, Primeira vez que o filho anda, a primeira vez que o filho fala, a primeira vez que ele anda de bicicleta. Só que a gente esquece que cada primeira vez que ele faz é um adeus que ele deu para uma fase. é também a última vez para aquilo ali. A É, Ive, quando ela engatinhou pela primeira vez, ela deu adeus à minha bebezinha que dependia de mim tudo. Ela é, tá quase andando. Ela já tá é. quase dando adeus ao bebezinho que engatinha dentro de casa. Uhum. Aos pouquinhos eles vão, todos os dias nossos filhos estão dando um adeus. E nós estamos tão focados primeiros dias, tão focados nas coisas, não percebemos a vida passando. E É. quando a vida passa, os filhos também passam e crescem. Nós ficamos focados né, na Ive em fazer um videozinho, até tá no meu Instagram, de cada mês um bolo. Nós comprávamos um bolo, Uhum. as crianças seguravam a Ive, botava o bolo na frente, soprava a velinha, tirava o bolo, aquela trend. E aí Aham. você mixa todos os meses. E aí nós olhando a Ive, nossa, que lindo, tal, tal. Chegou no final do vídeo, a Ive um aninho, tal. Aí eu voltei o vídeo e eu não olhei pra Ive. Eu olhei pro Noah e pra Zoe. E sem perceber, os dois também cresceram. Eles também. É. A Zoe começou a perder os traços de criança da minha menininha, Uhum. sabe? Eu quando olhei no vídeo da primeira cena até a última, ela já estava outra criança. Uhum. Eu digo, cara, meus filhos estão crescendo, É. sabe? E essa é uma dor que a gente não percebe, a gente fica tão focado que chegue a sexta-feira, que chegue o final do ano, que chegue isso, que chegue aquilo, e não percebe que para chegar lá, Tem uma o jornada. tempo vai precisar passar. É. E se você não estiver atento nessa jornada, almejando uma felicidade, É. tem uma frase de caminhão que tava rodando na internet que é muito forte, que diz assim, ó, eu estou lutando tanto por um futuro para os meus filhos que eu posso não estar lá. E os filhos, a gente muitas vezes busca, principalmente aqui na América, eu fico impressionado com pessoas que Deus já abençoou, que já prosperaram, que já estão assim, ó, e continuam naquele ciclo, naquela roda de rato, trabalhando de uma maneira enlouquecida, e os filhos ali com a cara enfiada numa tela, Uhum. sabe? Dá vontade de sacudir assim, cara, vai Acorda. viver, irmão. É. Dá Vai viver vontade. uma vez só. It's one shot only, É. sabe? Não tem repetição, você não vai Tá viver, não, passando já. tá passando, cara, sem você perceber. É. Entendeu? Então, há uma necessidade de nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. É. Você precisou sair, você precisou deixar o seu filho por um período, mas você tem um plano Tem um de, plano. de Tem um propósito. voltar novamente a conectar-se a ele. O problema está quando a gente entra nessa rotina e acha que é ali que a gente tem que viver. Sim.
Pessoas vivendo há 20 anos aqui nos Estados Unidos, mandando tudo que ganha pro Brasil. Nossa, cara. Todos os parentes ricos no Brasil, a pessoa vivendo aqui numa loucura da vida, porque tem que trabalhar, porque tem que mandar, porque tem que comprar, comprou terra suficiente, quer comprar mais, comprou gado suficiente, quer comprar mais. É. Projetando aquela, quem sabe, uma escassez que teve no passado, projetando um futuro de abundância, É. esquecendo que pode chegar lá e não ter mais nem os filhos junto. Cara, que loucura. Os filhos Sabe? podem não estar mais perto, pode não é nem estar junto. Quando eu falo não estar junto, Everton, eu não me refiro à morte. Não, Eu me ele refiro a não não mora na sentir tua mais casa prazer mesmo, mesmo de estar com você. É. Sabe? Não há nada mais valioso na vida Uhum. do que um filho sentir orgulho quando alguém diz assim, ó, você é parecidíssimo demais com seu pai. É. Se eu faço uma pergunta até para quem está assistindo hoje, se alguém falasse daqui a alguns anos pro teu filho, pra tua filha, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe, qual o sentimento que essa criança vai, que esse jovem teria? É. Seria de orgulho? É. Seria não, eu não quero ser igual ao Deus meu me pai. livre. Deus me livre de ser igual ao meu pai. É. Isso Exato. é uma reflexão pra Uma gente reflexão muito pesada grande. pra gente, é importantíssima, inclusive, né? A questão de viver esse momento com os filhos vai total. É por isso que eu martelo tanto Uhum. nisso, sabe? Porque se de tanto eu falar eu atingir uma pessoa, já tá bom, eu Sim. fiz o meu papel, né? Eu acho que pra você é a mesma Uhum. coisa. A jornada é o que interessa. A caminhada. É a caminhada. Porque tá passando. O passo que eu dei agora, eu já dei. Uhum. Entendeu? É isso. A sua filha engatinhou. Ela já não é mais a criança de colo que era ontem. Ela andou, ela já não é mais o bebê que engatinha. Eu também já não sou mais. Você não é mais o mesmo Sim. cara. Você já não tem a mesma. Daqui 10 anos, você não tem a energia Não. para correr e brincar com ela. É agora. Se você ficar jogando para frente, você pode não estar lá, ou você pode estar e não ter Uhum. pique, força para fazer, né? Então vive agora, entendeu? E a E vida é assim, é né? que a gente A felicidade que vem depois, né? a gente tá sendo pautado também, Everton, pelas redes sociais, pela felicidade relativa que a gente vê nas redes sociais. Exato. Você acredita que seu filho vai ser plenamente feliz com você só se você levá-lo 30 dias para Disney? Então você trabalha igual um doido para juntar esse dinheiro que você não consegue juntar para levá-lo um dia. Mas, cara, eu vou te dar um exemplo lá em casa. Se tem uma das coisas que me dá prazer e eu percebo que dá prazer para as crianças é quando a gente está junto. Não importa o que nós estejamos fazendo. Vocês estão juntos. Tem uma coisa que eu comprei, cara, que parece tão básica assim, mas que tem sido uma ferramenta incrível de a gente ficar junto e fortalecer os laços, foi um Blackstone. O que é isso? Blackstone é uma marca de chapa que tem aqui nos Estados Unidos. Você compra, ela tem de 2 bocas, tem de 6, tem de 4. Compra uma de 2, que é uma chapa, aquela chapa de você fazer comida, assar ali em cima. Aham. Ela tem rodinha, ela é pequenininha, do tamanho dessa mesa. E eu comprei, eu tenho um backyard bem grande atrás de casa, e é quase que sagrado na sexta-feira. Eu passo no mercadinho brasileiro, compro uma carninha, ou compro invento alguma coisa, Uhum. e aí eu abro uma folding table lá atrás, monto a Legal. rede, as crianças ficam ali, e eu tô lá cozinhando, fazendo a comida para eles, e a gente come, e eu ouço a risada deles, e aí você suja, rola na grama. Ah, e, cara, eu olho para aquilo assim, eu me satisfaço, sabe? Porque eu vejo que eles também estão felizes com aquilo. Coisas simples. Filhos, o que marca a vida deles não são coisas. Coisas são efêmeras, acabam, quebram, perdem o valor. São momentos. São momentos que vão ficar Momentos. marcados, eternizados dentro do coração dos filhos para sempre. Momentos. Palavras que você vai falar, sementes que você vai plantar no coração deles, que vai chegar um momento lá na frente. Eles irão, aquela semente vai germinar, e germinará uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende da qualidade do que você plantar. Com certeza. Então, esses momentos simples. O Noah, uma vez, eu precisei comprar água, e eu cheguei lá, não tinha uns packs de água no mercado, eu comprei aquele da Poland Spring de 1 galão. Uhum. E o Noah e a Zoe sempre tiveram muito isso. Vamos fazer isso em família, vamos fazer aquilo em família, vamos toda a vida. Uhum. E aí eu cheguei com um galãozinho daquele, vários galões, botei em cima da mesa, o Noah olhou, nossa, papai, agora nós temos uma garrafinha que dá pra tomar água em família. Aí a gente riu tudo e depois aquilo, eu fiquei refletindo naquilo.
a percepção dele, o Uhum. gosto dele de fazer isso Em em família. família, em estar junto em família. Quanto mais coisas em família, melhor. Uma das coisas que deixam eles assim, ó, maravilhados é quando eu pego um colchão inflável que eu comprei, encho ele na sexta-feira e a gente vai assistir filme na sala. Aí acorda no sábado, todo mundo dormindo no colchão na sala. Uhum. Não é algo assim. Não é nada Não é mirabolante. nada mirabolante, Não irmão. precisa ir pra Disney. É o tempo. Não que você não é, tem, é mas legal, é legal. Vai, Mas se não- tem condição, vai mesmo. Mas não é isso. Porque às vezes você vai pra Disney, mas você tá lá com o telefone na mão resolvendo coisa do não trabalho, adiantou você não nada. tá ali com a criança. Exatamente. Entendeu? Mas aquele momento de você estar junto, você, sabe, ficar com ele ali, conversar, ouvir, porque são nesses momentos Uhum. que você pega as situações. É. São nesses momentos de brincadeira, de conexão, que algo vem à tona e você percebe, aí você dá uma atenção maior, você descobre muitas vezes um bullying na escola, você descobre uma situação que está acontecendo com seu filho e se você não tivesse esse momento com ele, se ele não sentisse aquela conexão e aquela liberdade de te contar, ele jamais te contaria e você jamais descobriria o que estava acontecendo. Sim. Entendeu? Porque a identidade de filho é assim, quando o filho tem a identidade formada, quando ele não tem a identidade formada e ele faz alguma coisa errada, ele diz, cara, a hora que meu pai souber, eu tô ferrado, meu pai vai me matar. Tá? Uhum. Agora, o filho que tem a identidade de filho formada, ele pega e ele diz assim, cara, eu fiz alguma coisa, eu fiz esse Eu já negócio vou contar errado. logo pro meu Eu pai. preciso falar pro meu pai. Uhum. Eu preciso conversar com ele. Porque ele vai ter uma direção, ele vai ter uma palavra de direcionamento, ele vai me tirar daqui. E nós muitas vezes erramos porque quando os filhos vêm, a primeira coisa que a gente tem é a palavra da correção em vez da palavra do acolhimento. Uhum. Quando seu filho faz alguma coisa errada, te desobedece, faz algo que você geralmente, que a gente diz, não faça, ele vai e faz, dá errado. Aí a gente quer o quê? Eu te falei, você não devia ter feito. Dá aquela acolhida primeiro, espera a poeira baixar, entendeu? Você quer saber se o que você falou deveria ter falado? Espere um dia. Deixa a poeira baixar, deixa a raiva passar e veja se você vai falar da mesma maneira. Não fala. Porque se você não fala da mesma, porque não era pra você ter falado quando Não. você tava com raiva. Eu já passei muito por isso. E eu tenho que me controlar disso Sim, também. sim. Porque eu não sou perfeito. Porque é difícil, né? É Não é... difícil. Na hora você quer corrigir. Uhum. Você quer impedir que aquilo aconteça de novo, né? Afinal, Te você tá falei, formando. rapaz. Poxa, se você tivesse me ouvido. Entendeu? Eu te disse, é bem assim. Mas falando de família, eu vou falar do nosso próximo patrocinador. Vai lá. Que tem tudo a ver com família. The Throne King. Banheiros portáteis. Mas é uma empresa de família. Pra você ter ideia, os filhos dele e a esposa dele e a nora dele estão todos na operação. Essa basicamente é a operação administrativa da The Throne King, mais o pessoal do operacional lá, motoristas e o pessoal que cuida da montagem dos banheiros e tudo mais. A The Throne King é hoje a empresa mais confiável que você pode contratar para fazer o seu evento ou para você que está na construção. Banheiros portáteis de qualidade, bem cuidados, uma empresa de família que pensa na família do próximo. Tá? Pensa tanto que o Juliano é formidável em muitos pontos, mas nesse aí ele matou a pau. Ele desenvolveu um produto para substituir aquele produto que tinha antes nos banheiros químicos, né? Por quê? Porque era químico, o cheiro era ruim e ele era prejudicial à saúde. Por exemplo, se uma criança, o banheiro está lá no backyard, está lá na casa, está fazendo a obra e uma criança da casa põe a mão naquilo ali, aquele produto que foi passado nas paredes, aquilo era tóxico para a criança. E ele desenvolveu um produto que, além de não ser tóxico, não tem cheiro e evita congelar, né? E evita que o cheiro se espalhe pelo ambiente em volta do banheiro. Entendeu? Não que ele deixa muito tempo, porque toda semana ele está lá para limpar. Um membro deles está lá para limpar. E eu já tive essa experiência. Contratei numa obra e ficou a obra parada 3 meses. E eu tive que deixar o banheiro lá por causa da norma da cidade. E ninguém estava usando, porque não tinha Mesmo ninguém assim, trabalhando. E limpava. mesmo assim, toda semana ele ia limpar. Entendeu? O proprietário da casa me mandou mensagem falando: rapaz, por que ele vem limpar toda semana? Falei, porque é The Throne King, né? É The Throne King. O banheiro portátil que ele tem, que é um trailer para eventos, para você que vai fazer um evento outside aí, fica a dica.
O banheiro é mais chique que o banheiro da minha Eu já casa. fui, é Já foi? incrível. É incrível. Não é muito É legal, incrível, cara? Que rapaz. sacada, né, bicho? Não, aquele trailer dele lá é incrível. Né? E ele tem um até handicap agora. Tipo, abre uma rampa, entendeu? Pra acessibilidade, pra Uau. cadeirante. Um trailer, se você quer um evento profissional ou se você tem uma obra em andamento e precisa de uma empresa de confiança, The Throne King. Não dá para pensar duas vezes, beleza? Agora, se você está pensando em cuidar do teu carro, aí eu vou indicar outra empresa de família. A Gorilla Auto Repair and Detail, que é do Valmir e da Amanda. Cara, eu sou suspeito a falar desse povo aqui, porque tá tudo aqui no Busy Group, não é, Bruno? Sim. O Bruno tá ali, né? A gente já falou dele aqui. Mas o Valmir, além de ser um irmão para mim, né? O Valmir é um dos corações, assim, maiores que eu já conheci, sabe? Compete ali com o Juliano da Dethrone King, eles Uhum. estão pau a pau. O cara é sensacional. E todo dia que eu acordo eu penso, que negócio será que o Valmir vai abrir hoje? Qual é o business? E todos os business que ele abre pensando do mesmo jeito. Ele tem a filosofia que é a filosofia que eu acredito. Trabalhar é quebrar o galho de alguém, Yeah. certo? Mas para quebrar o galho de alguém, você tem que ter expertise naquilo, você tem que ter conhecimento, né? Você tem que quebrar com conhecimento de causa. Afinal, você é aquele mentor Uhum. que vende o que você não Mentor de sabe. Um palco. mentor de palco, né? O Valmir tem a Gorilla Auto Repair and Detail porque ele tem o melhor time de mecânicos que você possa imaginar. O tio dele é o cara que administra lá, o Wagner, sensacional, entende demais do negócio. Não interessa qual é o tipo de carro que você tem, seja nacional ou importado. Leva na Gorilla Auto Repair que você não vai se arrepender. E de quebra, tem um detail no final. Você sai de lá com ele consertado e limpo, certo? E se você quer cuidar do corpo, a Amanda, que é a esposa do Valmir, ela tem a Brazilian Beauty Spa, que é pertinho também. Eles estão tudo ali na região Salem, Peabody, todo mundo ali. O Juliano da Detron King, o Valmir. Eu tô pensando, vamos mudar pra lá, vamos mudar pra lá. O povo bom tá tudo pra lá, né? Não, tem muita gente boa aqui também, brincadeira. Ó, não vai cancelar não, você que tá daqui, tá? Mas o Brazilian Beauty Spa é uma clínica, um spa para mulheres excepcional. Tem de tudo lá. Eu vou fazer vídeo lá, eu fico até com vontade de participar dos tratamentos lá que elas têm, mas só faz em mulher, obviamente, né? Depilação, a laser, depilação, cera, cabelo, unha, tudo que você imaginar, massagem, tudo que você imaginar para tratamento, para cuidado feminino, você vai encontrar no Brazilian Beauty Spa. E eles estão sempre se preocupando em tirar as licenças, renovar as licenças para fazer coisas novas, né? Então, tem muita coisa no Brazilian Beauty Spa a ser explorada por você, mulher. Tá? E eles são de confiança, são membros do BZ Group e, acima de tudo, são empresas familiares. É o que é extremamente importante, pelo menos para mim, né? E vamos voltar a falar, já que a gente está falando de família, né? E você quebra o galho de alguém também, né? Você e a sua esposa, vocês quebram o galho de alguém com muito conhecimento, como a gente já falou aqui, né? Vocês têm um daycare com 4 anos, vamos dizer assim. Conta pra mim, se você pudesse mensurar algumas, né? Quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios de um daycare hoje? Porque é uma responsabilidade gigante. Sim. Você está cuidando da família de alguém. Uhum. Ou você tá cuidando, o que eu digo, não é nem a família, é o bem mais precioso, né? O É, filho. Você quer ver uma exatamente. coisa que sempre me assustou e me dava apreensão é quando. Agora eu não vi mais tanto, mas quando eu cheguei aqui eu via muito nos bazares. Ah, preciso de alguém para cuidar do meu filho. Num bazar de Facebook. Nossa Uma criança senhora. de 3 anos, tal, tal, precisa de alguém para cuidar dessa criança. Procuro babá. E a gente vê Que casos e perigo, né, casos cara? de acidentes, de situações que acontecem, né, nessa tarefa. E o que é desafiador é você entender que, primeiro, o filho não é seu, você precisa respeitar a cultura da casa, mas É. ao mesmo tempo você precisa trabalhar em parceria com os pais, Uhum. sabe? E o que a gente percebe ali é que todos os pais que chegam ali no nosso daycare, obrigado, todos os pais que chegam ali acabam se tornando uma família, acabam se tornando parceiros,
As crianças chegam de uma maneira com o tempo, com a evolução. A gente vai trabalhando não somente as crianças, mas em parceria com os pais. Muitas coisas que os pais faziam, agiam, ao ver a maneira como a gente trata a criança, como a gente faz com a criança, muitas vezes nos procuram nos pedindo a nossa ajuda em como proceder. E o que é desafiador é isso, é você entender a cultura daquela casa. É Uhum. você entender que não é pessoal, não é contra você. A birra que aquela criança está fazendo, isso também se aplica aos filhos. Não é pessoal, não é contra você. É, Aquela criança está apenas refletindo algo que muitas vezes ela tem dentro de casa. sim. E nós deixamos bem claro que o nosso daycare é um daycare cristão. Nós ensinamos lá dentro, temos um momento de devocional com as Uhum. crianças, na linguagem deles, onde eles aprendem. E eu me recordo que um dia, assim que a gente iniciou o daycare, um dia de manhã uma mãe veio trazer a criança, abraçou a Bianca, chorou e disse: "Olha, eu só quero agradecer pelo que tens feito pela minha filha. Eu não sei o que tu estás fazendo, mas eu quero te agradecer. Porque ontem eu e meu esposo começamos a discutir, nós estávamos discutindo muito, e aí o meu marido subiu demais a voz, a minha filha se ajoelhou, botou a mãozinha posta assim e começou a orar. Hum. Jesus, guarda o meu papai, não deixa o meu papai brigar com a minha mamãe. Papai, não briga com a mamãe, mamãe, não briga com o papai. Jesus ama vocês, Jesus isso, Jesus aquilo. Ó. O casal parou na hora, começou a chorar, abraçou com a criança e no outro dia. Sabe? Então nós percebemos que a gente conseguiu extrapolar aquilo que nós plantamos dentro do coraçãozinho daquela terra Uhum. fértil daquela menina. É, Já deu frutos lá dentro da casa dela. sim, Então você entender isso, porque eu respeito quem abre um daycare apenas pelo dinheiro. sim. Né? Eu não vou também ser puritano e dizer que eu cuido só por amor, não, eu cuido por dinheiro também. É, É um trabalho, é o meu é um trabalho, business. sim. Mas a gente entende também como uma missão. Uhum. A gente entende que nós estamos ali suprindo a dor dos pais, que Sim. precisam sim trabalhar, chegar cedo. Quando nós iniciamos o daycare, tinha uma menina que chegava às 6:30 da manhã. Depois nós estipulamos nosso horário para 7:30, mas ela chegava às 6:30 da manhã. Uhum. E a mãe muitas vezes precisava pegar 7, 7:30 da noite. Uhum. E muitas vezes ela saía, chegava dormindo, e aí a mãe ligava: Bianca, tu pode dar comida e um banho nela para mim? A Bianca dava o banho Uhum. e ela ia para casa dormindo já, de pijama. E por várias vezes a mãe ligava para a Bianca no final de semana e disse: "Oh, eu não consigo conectar com a minha filha só quero a tia Bianca, eu quero a tia Bianca." Mas é. Porque lá dentro de casa, a Bianca baixava, a Bianca olhava no olho, a Bianca ouvia, a Bianca abraçava, a Bianca beijava. Como eu disse, eu entendo a dor do imigrante, eu entendo a dor. Eu também passei por essa dor, eu também trabalhei full times e vários part-times de segunda a segunda. Eu também já tive trabalho fora do estado, de eu ficar a semana toda fora. Até o dia que eu cheguei em casa um sábado, saía no domingo, chegava no sábado. A Zoe tinha apenas 1 aninho. Eu cheguei em casa, o Noah estava dormindo com a Bianca, era um sábado de manhã, tomei meu banho, deitei no quarto deles, daqui a pouco a Zoe acordou, aí eu na cama do Noah, eu sentei, eu disse: "Ô meu amor, vem com o papai." Ela sentou na caminha, escorregou, começou a chorar e correu pro quarto com a Bianca. Aí eu digo: "Opa, me tornei um estranho dentro da minha casa." Uhum. Fiquei ainda mais um tempo ali, mas eu cheguei pro Uhum. meu chefe e disse: "Olha, ou vocês arrumam trabalho para mim aqui, ou eu vou ter que sair da companhia. Eu não tenho mais como gerenciar aquela obra lá e ficar esse tempo todo longe de casa." Aí eles me trouxeram para cá, entenderam, me trouxeram para cá, de volta. E ali eu percebi, eu comecei a buscar conhecimento. Eu tive a facilidade de chegar aqui já falando inglês. Uhum. Mas um conselho que eu pudesse dar aos pais que estão aqui: aprenda o inglês. O inglês vai te abrir porta. Você está É, na América, a língua nativa da América é inglês. exato. Me abriu muitas portas, me permitiu trabalhar. Eu trabalhei poucos meses apenas numa posição mais embaixo, já passei logo para uma posição de comando. Uhum. Hoje, graças a Deus, eu trabalho dentro do escritório, até 3:30 da tarde, o escritório fica 9 minutos da minha casa. Eu consigo ter tempo com os meus filhos, Legal. eu consigo buscá-los na escola. Mas Legal. foi uma construção, Sim, foi, sim. foi eu ver aquela dor e eu dizer: eu não vou ficar aqui, eu vou sair daqui. É. Poderia estar melhor hoje? Poderia. Poderia estar muito melhor financeiramente. Mas eu escolhi São eles. para cada escolha tem uma renúncia, Sim, né?
Para É cada assim. escolha tem uma renúncia. Aí Ou você você escolhe o trabalho integral e renuncia à sua família de certa maneira, ou você renuncia à parte desse ganho que você teria é. e É vive como a eu sua família. digo, Everton, eu respeito a dor de cada um. É, É um período que você tem que trabalhar isso tudo, trabalhe. Só que estabeleça, faça como eu já vi pessoas que relataram, que disseram assim: "Ó, eu sentei com os meus filhos e eu falei: "Ó, eu preciso de 2 anos. Eu vou estar um pouco mais ausente por 2 anos, porque eu vou trabalhar muito nesses 2 anos". E realmente assim ele fez, trabalhou, terminou os 2 anos, conquistou o que precisava, reduziu um pouco a carga, participou mais da vida dos filhos. A partir do momento que eu comecei a participar mais da vida escolar dos meus filhos, a professora me falou: O que está acontecendo? Que o Noah se tornou um menino feliz. legal. O Noah todo domingo à noite chorava por ter que ir para a escola. Eu não entendia o porquê, porque eu nunca estava lá. Uhum. Eu cheguei para a apresentação deles de cantata de Natal que tem na escola e ele não me viu chegar. E eu assisti tudo e ele ficou assim, ó, o tempo todo parecia um ventiladorzinho, para lá e para cá, Procurando procurando você. o pai. Porque a presença é importante. É, Você estar lá, o teu filho, ver que aquilo que ele faz, seja uma cantata, seja algo, é importante para você. Renuncia, cara. Você não vai ficar. Nós fizemos às vezes, nós já fizemos eventos. Nosso daycare a gente foi muito evento para integrar a família. Dia dos Pais agora, eu servi, eu fiz um hambúrguer no meu Blackstone aham, aham, para os pais. E eu pedi para os pais que chegassem mais cedo, em vez de chegar 5h30, que chegassem 4 horas. E aquela 1h30 nós iríamos dedicar a eles. aham. Eu e a Bianca ficamos servindo os pais assim, ó, brinca com teu filho. Aproveita esse gramado aqui, brinca com ele. E muitas das crianças não sabiam que o pai ia buscar, porque sempre é a mãe que busca. E poder proporcionar isso, sabe? É, Para os pais. é maravilhoso. Eu falar para você, dos trabalhos que eu, né, que eu vejo serem feitos aqui, o seu é um dos que mais me impacta. Parabéns por isso, o seu e da Obrigado. Bianca, né. Eu eu acho que é o que tá faltando pra gente ter se você quer ter uma empresa, aí o meu recado vai pra você que acha que é só a empresa que interessa. Você quer ter uma empresa funcionando a pleno vapor, você tem que estar a pleno vapor. E o único jeito, a única maneira de você estar a pleno vapor, se você realmente se importa com a tua família, é se a sua família estiver bem. É. Então, como que a gente faz a nossa família ficar bem? Essa é a questão. Estar junto com eles faz eles ficarem bem? Faz. Então esteja, né. É o que eu falo, né? Não há como cravar certezas. É como eu disse, hoje nós vivemos uma geração muito vasta de conhecimento. Sim. Hoje nós vivemos uma geração que você não precisa pagar para ter o conhecimento, basta você ir para o YouTube Oh, yeah. e você encontra, você procura ali, você encontra, vai no Google, você acha infinitos estudos. Então não há mais desculpa do Válidos e não porquê válidos, né, não. inclusive. E existe uma coisa que eu aconselharia os pais a pesquisarem e saber, são a linguagens de amor. São estudos Linguagens de feitos que amor. falam sobre, são 5 linguagens de amor que existem. Quando você entende essas linguagens de amor do seu filho, você muitas vezes ama seu filho, está demonstrando isso, mas você está demonstrando na linguagem incorreta, na Ok, forma incorreta. E aí o teu filho não percebe isso. entendi. Por exemplo, a criança que tem o Noah, a linguagem de amor do Noah é toque físico. Então, quando eu brinco com ele, se eu tenho alguma brincadeira mais agressiva, eu tenho que ter cuidado. Porque por várias vezes eu já brinquei com ele assim, daquela coisa, de lutinha, Chorou. coisa, e ele meio que quis chorar. Uhum. Aí a Bianca me disse: o Noah é toque físico. O Noah parece um gato, quando eu sento, ele vem assim, ó, Aham. ele quer ficar ali, ele quer ficar encostado, ele quer ficar, sabe? Ele tem 9 anos, tá? Como eu disse, tá grandão. E às vezes ele vem assim, ó, hoje é sexta-feira, eu posso dormir na sua cama com você? Só até eu dormir, depois você me manda pra minha cama? Porque ele quer estar ali, É, sabe? É o toque físico. E quando você não, principalmente você que percebe, como que eu percebo qual é a linguagem de amor dos meus filhos? Você tem que ver como eles demonstram o amor. Ah, é com palavras de afirmação. Ele diz eu te amo o tempo todo. Então, teu filho é palavras de afirmação. É o toque físico. Teu filho vive trazendo alguma coisa. É presente.
A criança que a linguagem de amor é o presente, e quando eu digo presente, não precisa ser aqueles presentes elaborados, cara, o simples fato de você trazer uma flor. A Uhum. Zoe é presente e palavras de afirmação. Então eu trago pra Zoe, às vezes, uma flor, algo pra ela, Uhum. ela fica maravilhada. Eu trago no Legal. Dia das Mulheres, ou em alguma outra ocasião, eu levo flor pra Bianca, eu levo uma flor pra ela também. Ela fica Uhum. extasiada, porque ela tá sempre escrevendo cartinhas, sempre dando presentinho. Então a linguagem de amor dela é presente. E Uhum. a criança que a linguagem de amor é presente, ela presta atenção até no embrulho. Uhum. Quando você dá um presente com sentido, não é pra também agir como eu tava agindo, de É. descia na CVS, comprava um presente, descia no Walmart, comprava um presente, descia na Target, comprava... Aí Uhum. perdeu o sentido. Uhum. Quando você começa a dar sentido nisso, a criança entende o quê? Quando você chega um presente, meu pai pensou em mim. É. Ah, eu já teve vezes de eu colher uma flor pra ela. Uhum. E ela fica com aquela flor assim, ó. Dias depois eu encontrar aquela florzinha dentro de um livro, dentro de um negocinho dela. Legal. Sabe, dela guardar coisas assim. Eu comprei uma caixinha, que a minha música e a da Zoe é aquela You Are My Sunshine, My Only Sun. Aham. E eu achei aquelas caixinhas que você gira e toca, aquela caixinha de música pequenininha. E eu dei pra ela de presente. E é incrível que eu disse uma vez pra ela. Sempre quando você tiver com saudade do papai, você toca essa musiquinha que o papai vai estar pensando em você. E Aí. várias vezes, até hoje, ela tá com 8 anos, às vezes ela chega pra mim, ai papai, hoje eu fiquei com saudade de você, eu girei a caixinha. O presente, Aham. entendeu? E a Legal. criança que a linguagem de amor é o toque físico, você que percebe isso, você tem que ter muito cuidado, porque a- essa criança, ela é muito vulnerável ao toque indevido. Não vou dizer a palavra para o algoritmo não Sim. derrubar. Ao toque indevido por outra pessoa. Porque Uhum. até ela ter a percepção, o entendimento que aquilo ali é mal, Aham. que aquilo ali não deveria estar acontecendo, Entendi. na cabecinha dela ainda é uma Ainda demonstração de é amor. amor, carinho. Aham. E quando ela tem a percepção de que aquilo ali é errado, quando ela tem o entendimento, que ela descobre que aquilo ali está ferindo ela, as marcas que causam numa criança geram traumas para a vida inteira. Nossa. Dificuldade de se relacionar, vício em drogas, promiscuidade. Você vê muitas vezes, muitas dessas pessoas, quando você vai conversar, eu sofri isso na infância. Eu sofri aquilo na infância. Há um tio, um pai, um vizinho, um primo. Terrível. Sempre está atrelado. É incrível a conexão. Então, você precisa estar. David Campbell escreveu um livro que chama As 5 Linguagens de Amor das Crianças. Tem as 5 linguagens de amor dos casais, as 5 linguagens de amor das crianças. O mesmo Então, autor. Uhum. essa eu esqueci o nome do outro agora, são dois que Uhum. escreveram. Uhum. E eles são. Esse livro teria que ser o manual de cada pai e mãe, sabe? O livro que fica do lado da cabeceira. Legal. Para você entender, porque às vezes você fala, eu não conecto com meu filho. Eu falo que eu amo. Pois é, que às vezes a linguagem de amor dele é tempo de qualidade, e você não tem tempo de qualidade com ele. É. É. Sabe? Então, a linguagem dele é toque físico, você não tem toque físico. É palavras de afirmação, você dizer pro seu filho, cara, eu te amo, você é incrível. Uhum. Papai ama você, o papai tem muito orgulho de você. Para criança que a linguagem de amor é palavra de afirmação, isso é tudo. Uhum. Você está demonstrando a ela que você a ama, ela está se sentindo amada, acolhida. Aí eles falam no livro que é o potinho do amor. O potinho de amor está sempre cheio. Legal. Cara, esse é um tema que eu vou te falar, como a gente falou, né? Vai longe. Uhum. Nosso podcast poderia durar 3 horas, mas a gente vai ter que encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero pedir para você um, um conselho, um recado para os pais que, assim como eu, estão longe dos filhos, sabe? Que, que por qualquer motivo não podem estar presentes com os filhos Fisicamente. fisicamente. A presença, você é um exemplo disso, né? Uhum. Você é um exemplo, você tem sido muito legal caminhar esses dias aí contigo, ver essa tua parentalidade, a forma como você exerce a paternidade. Se você não pode, como eu disse, eu entendo a sua dor. Eu entendo o seu momento, eu entendo o que você está vivendo. Mas não transforme em moradia o local onde Deus te colocou apenas por passagem. Não renuncie, não fique um dia a mais aqui nesse país, além daquilo que você precisa.
Porque a gente sabe que a gente aqui é mordido muitas vezes pela mosca azul que se fala, né? É. Conseguir uma quantia em 6 meses, cara, se eu ficar mais 6 meses. E aí, se eu ficar mais 6 meses, aí tem pessoas há 27 anos aqui ficando mais 6 meses, mais seis Ah, meses. é. Mais 6 meses. Então, não fique aqui um dia a mais do que você não precisa. Seus filhos precisam de você. Ah, você. Agora Moisés, mas agora eu preciso. Eu tenho compromissos, eu preciso. Vai, estabelece um plano, estabelece uma rota, estabelece uma meta, planeja, alcança isso e, cara, vai. Ou faz como você, luta para regularizar, para trazer de volta, Sim. trazer o menino para cá, para dar essa mentalidade da América para ele também, É. esse privilégio de viver aqui nesse país. É. Então, nada vale. Nada vale. É. Daqui a 100 anos, você não vai estar mais aqui. Exato. Esse teu esforço, o cara que trabalhou igual um louco, que renunciou muitas coisas, e o cara que viveu a vida intensamente com os filhos, não vão estar mais aqui. O que vão estar vão ser somente as lembranças. Teu patrimônio muitas vezes vai ser delapidado É. porque muitas vezes teu patrimônio vai ser significado de dor para os filhos. Tem uma passagem bíblica, só para encerrar, que eu gosto muito de citar, e que é interessante, que é a passagem do filho pródigo. Todos nós sempre aprendemos na igreja o amor do pai, o filho que voltou, o pai o recebeu. Só que quando você olha essa passagem do filho pródigo um pouco mais de perto, pelo olhar da parentalidade, você vê que havia um problema ali. Uhum. O filho mais novo decide sair. O filho Uhum. mais novo pede a herança. Herança, no direito brasileiro, diz que herança é expectativa de direito. Filho com pai vivo não tem direito Uhum. na herança. Então, quando o filho diz para o pai que ele quer herança, ele está dizendo assim: ó, para mim você morreu, para mim você não importa mais. Uhum. E ele decide sair. Ele depois, quando ele decide voltar, qual que é a palavra que ele diz lá nos porcos? Ele diz: olha, quem é que ele lembra como referência? Os servos do meu pai. Não, pai. Os servos do meu pai têm comida à mesa e eu estou aqui passando fome. É. E o outro filho, quando o irmão retorna, ele diz assim, ó, muita gente condena o filho que ficou. Nossa, eu te servi fielmente e tu nunca me deu um cabrito. Então havia um problema de identidade dentro daquela casa. Uhum. Havia um pai que os filhos apenas se sentiam como servos e não como os Servos. filhos daquela casa. Tanto que um desejou sair e o que ficou nunca se sentiu possuidor, pertencente àquilo tudo. Uhum. Que o pai precisou dizer, não, mas o que é meu é teu. Precisou ser dito ali, porque o filho nunca percebeu. É. Então que nós não venhamos a lutar tanto por coisas, que nós nos tornamos um objeto estranho dentro de casa, ou que os nossos filhos nos vejam, se sintam dentro de casa não pertencentes, ao ponto de almejarem alcançar a idade para Pra ir embora. ir embora. É. Forte, né? É. Muito forte. Muito E é obrigado. errar, irmão. É errar, acertar, Ah, é. corrigir, acertar. Não. É É assim, não tem fórmula. exatamente. Não tem E não fórmula. tem fórmula Desconfie de de quem te jeito vende a nenhum. fórmula. Eu desconfio, tá? Não tem fórmula pra todo mundo. Quem tenta vender fórmula tá sempre É. buscando iludir você com um É. jeito fácil de fugir do Não seu tem forma. Existem problema. caminhos, existem métodos, existem coisas que você pode aplicar, adaptar, né, na É. sua casa, que vão dar certo, vão te dar uma rota de retorno, Uhum. mas filhos não têm Não tem fórmula fórmula. exata. Cravou fórmula exata com o filho? Opa, Não tem guru que não resolva, tem. que resolva teu problema em casa, né? É. Eu quero falar de mais uma empresa. Na verdade, eu quero falar de mais duas empresas. Uma tem a ver com você. Eu vou falar de um patrocinador nosso importantíssimo, que é a Advanced Green Insulation. Um patrocinador que vem, um membro do grupo que vem com a gente de uma longa parceria, o Jesus Barroso, né? Que tá com a gente aí, todo o time dele. Eu quero agradecer a essa galera, porque inclusive eles vão fazer uma obra aqui, fazer a insulation aqui, né? E eles são a galera que cuida do conforto da Da família, né? família. E eu tenho que tirar o chapéu, porque o que esses caras têm feito no mercado americano tem sido estrondoso, né? E não se consegue esse tipo de credibilidade fazendo errado. Não se consegue. Chegar onde eles chegaram, mais de 250 funcionários, sabe? Hoje eles têm uma distribuidora de produtos. Não consegue fazendo errado, né? Então, eu sou muito fã, né, desse grupo de empresas que é a AGI, né, Advanced Green Insulation. E se você é contractor e nas suas obras
Você está tendo dor de cabeça com as empresas de insulation? Para de ter dor de cabeça, busca quem tem credibilidade, quem está há anos no mercado, ó, sendo validado pelos maiores contractors no estado, né? Busca Advanced Green Insulation que você não vai se arrepender. E se você é homeowner e quer fazer na tua casa, busca eles pelo mesmo motivo e plus, porque eles vão trazer para você o Mass Save e te orientar a como ter esse benefício tão importante para salvar dinheiro e assim poder cuidar melhor da tua família, obviamente, certo? A Advanced Green Insulation. Agora eu vou falar para vocês da empresa mais importante do dia. Sabe qual que é a empresa mais importante de hoje? Uau. A 3D. Incrível. A 3D é 3D 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 Siblings. A 3D Siblings, galera. Vou fazer o patrocínio aqui, tá? A 3D Siblings está 3D patrocinando. 3D 3 Siblings. Falar o nome certo, já que você vai usar, É. né? 3D 3 Siblings. Falei certo? Certo. Legal. A 3D 3 Siblings é a empresa do Noah, Da Zoe e da da Eve. Zoe e da Eve, filhos do Moisés. Eles fazem impressão 3D. Isso aí. Conta pra mim. Eles guardaram dinheiro, foram salvando o dinheiro que ganhavam nos aniversários. E aí resolveram comprar uma impressora 3D. Eles começaram a ver conteúdos, né? E agora eles estão lá imprimindo, vendendo para os amiguinhos. Cara, que Tá sendo maravilhoso, porque eu também crio conteúdo para eles, Aham. né? Eles fazendo, aí as pessoas têm procurado, até se procurou para a gente produzir Foi, seu foi. material. Esses bonequinhos aqui, Esses já já eles bonequinhos vão já estar já nós vamos fazendo estar aí. fazendo. Então é gratificante, assim, ó. Eles fizeram bem coisa de criança, né? Um stopper pro lápis, chaveirinho para você pendurar na mochila. Então estão desenvolvendo. Aham. Tem dado a eles um foco na questão do dinheiro, É. a questão da organização, do material. Claro que eu estou sempre ali supervisionando, a rede social sou eu que Sim, cuido, eles claro, estão sempre é. lá, mas sou eu que cuido. E tem sido um projeto interessante. E é uma coisa interessante para os pais, assim, ó. Sim. Sabe, a impressora 3D, essa sensação, esse senso de responsabilidade que traz aos filhos, Está sabe? ensinando muitas coisas aí, inclusive planejamento financeiro, Sim, né? responsabilidade com tudo. Responsabilidade. É muito importante porque não tem hoje. A gente foca em muitas coisas na criação do filho, Uhum. né? Mas esse é um ponto que, se você focar cedo, você forma uma pessoa, Um businessman, um que é. businessman, uma pessoa que, mesmo que não se torne um empreendedor, mas que ela tem uma educação financeira Uhum. que vai, para ela, ser muito útil na vida dela Uhum. adulta, né? Poxa, eu não tive uma boa educação financeira, sabe? Então eu passei todos os perrengues que eu podia passar por conta de não saber administrar o meu Uhum. dinheiro. Entendeu? Pegava, gastava. E antes de pegar, já tinha gastado Eles muitas sempre vezes. foram muito de guardar. Então. Eu quero tal coisa, você tem dinheiro, mas eu posso usar o seu, papai. Sempre assim, sabe? Você compra. Então, Muito eles bom. guardavam o deles, quando viram, estavam com o valor da impressora. Que legal, Entendeu? cara. Aí, claro, eu Empreendedores. ajudei com o filamento, comprei os filamentos, estruturei as coisas. O vídeo de Mas, vocês indo comprar é muito Não, a bom. alegria deles. Eu fiz É a muito surpresa, bom. eu disse que eu estava indo comprar um colchão. Eu disse, ó, gente, ó, vou ter que usar o dinheiro para comprar um colchão. Infelizmente, a impressora a gente compra depois. E eu quero que vocês vão comigo para ajudar a carregar, ou seja, ainda. Aí chegamos na Best Buy, a Zoe muito esperta, a Zoe ficou olhando e tal. É colchão, papai, mas aqui é Na eletrônico. Best Buy não vende colchão. Ela falou isso aqui na Best Buy, não vende colchão. Eu digo, não, mas agora vende. Aí, quando o menino veio com o carrinho, assim, a alegria, o olhinho brilhando deles, Legal. foi incrível, sabe? Então, Muito legal. é um projeto nosso, é um projeto que eles têm feito ali, estão desenvolvendo e graças a Deus, estão já quase com o dinheiro para comprar a segunda já. Aí. Então, Que vai ser a impressora que vai fazer os os bonequinhos aí. bonequinhos, é isso aí. Já já. 3D, 3 Sibling. Fica de olho no Instagram. Eles estão bombando e eu fico muito impressionado com a felicidade deles fazendo aquilo ali. É muito legal. Muito legal. Maravilhoso. Parabéns, tá? Obrigado, meu irmão. Parabéns. E eu só deixo, antes de encerrar aqui, Claro. pedir para as pessoas visitarem o meu portal parentalidadesemculpa.com.br. Parentalidadesemculpa.com.br. Legal. Lá tá tudo que a gente faz, as palestras que a gente dá nas empresas, igrejas, onde a gente é convidado. Também tem o método Parentalidade Sem Culpa lá, que você pode... É um curso? É um curso, são
aproximadamente 6 horas de aulas separadas em módulos de 8 a 10 minutos. Então Sim. você consegue assistir com o tempo ali, Que legal. e cada módulo tem a sua atividade para você fazer na sua casa, testar e adaptar dentro da sua casa. Uhum. É como eu digo, eu não cravo certezas no método, eu trago orientações para que a pessoa aplique dentro de casa, Sim. adapte dentro de casa e que alcance o resultado. E graças a Deus os feedbacks têm sido maravilhosos. Maravilha. Então, parentalidadesemculpa.com.br. Isso aí. Vai lá. Galera, ô Obrigado. Moisés, muito obrigado, tá? Deus abençoe Obrigadão. você. Continua nesse projeto, por favor. A gente precisa, Vai lá. tá? E Obrigado. você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, por compartilhar, né, desses momentos aqui no BeEasyCast. Não esquece de deixar o seu like, curtir, comentar, não é verdade? Porque isso faz com que a gente evolua aqui como podcast para continuar trazendo para vocês o conteúdo que vocês gostam de ver. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima semana. Beijo do Magro. Tamo junto.